Olá, boa noite. Nós vamos começar uma live hoje sobre educação sistêmica. Roseli, que é assessora do IDESV há décadas, e ela trabalha com educação sistêmica diariamente, na formação de educadores, de pais. Boa noite, Roseli, tudo bem? Ei, Paulo, boa noite. E você? Tô bem, você? Graças a Deus, tudo em paz. Então tá bom, E deixa eu por baixar aí, aqui um pouquinho. Tô bem, graças a Deus. tá me ouvindo Feliz que bem? chegou outra quinta-feira. Eu também estou gostando dessa quinta sistêmica, ela podia se estender, viu, Roseli? Pois é, Cada que dia coisa com mais boa. perguntas. Que coisa boa, Paulo. Olha, eu recebi uma pergunta da Juliana para a gente começar a nossa conversa hoje. Tá. Ela está perguntando como que a gente aplica os dois pilares que você explicou na última quinta sistêmica, que foi semana passada, no dia 2/7. A ordem, né, e o pertencimento. O pertencimento foi a primeira que você tocou e a segunda foi ordem. E hoje você vai falar do terceiro pilar, né? Então tá todo mundo esperando. O povo está entrando, já está entrando um tanto de gente aí. E enquanto o povo entra, eu posso apresentar o meu livro para o pessoal? Sim, claro, coisa boa. Roseli, esse livro está me dando muita alegria, já está na segunda tiragem. Ele chama o que as escolas podem aprender, sabe? Que Esse livro eu legal. lancei em dezembro. Dezembro. E aí veio a pandemia, e muita gente comprou para ler, está vendendo também online. E aqui foi por causa desse livro, do lançamento desse livro, que eu fiquei conhecendo educação sistêmica. O Rogno foi do lançamento e ele falou que eu tinha que conhecer vocês, Que né? ótimo. Querido Aí Rongno. chegou a pandemia e aí eu escrevi outro, que já estava para escrever, mas eu ficava adiando, como eu tinha que ficar em casa, eu escrevi sobre a BNCC. Né? Aqui parece que está espelhado, mas aqui está escrito BNCC no chão da sala de aula. Eu, como professor, ficava muito inquieto que chegavam as mudanças na lei, chegava tudo isso, e ninguém explicava como que isso ia se aplicar lá na sala. Sim. Então aí, quando eu pandemia, eu sabia que eu não podia sair para nada, né? Porque grupo de risco já viu, né? Nem vou falar da idade, nem vou falar da idade. Aí escrevi mais desse, com 180 páginas. Depois, não satisfeito, eu escrevi mais um. Então, Gente, eu você é estou top das galáxias para escrever, então, ai. escrevendo outro agora. Agora eu vou falar dele. Então, esses aqui, a gente está lançando agora. Eu falei com o professor, com o doutor Décio ontem, né, na live com ele. Ele vai colocar consignado aí na editora. Ótimo. E esses três aqui, até o dia 15/7, custam R$ 99,90. São 520 páginas, em que eu procurei colocar os meus 30 anos de Como que é o nome professor. desse terceiro aí? Chama Metodologias Ativas, o que as escolas podem Ah, tá. aprender. Mas não é só conceito, sabe? Eu nunca Sim. gostei daquela coisa muito acadêmica lá no céu que ninguém entende. Né? Como professor, eu queria assim, mas como que eu coloco isso em prática? Aí, no final de cada capítulo, eu proponho uma prática para o professor e para ele colocar na sala. Que Né? Até o ótimo. pessoal entrar aí, já temos 8 pessoas, podemos começar. Sim, claro. E depois as pessoas assistem, né? Vamos privilegiar quem chegou. Isso. Vai ficar no YouTube, no nosso canal, que as escolas podem aprender. Eu vou te mandar, e aí você também pode, no canal do Instituto, do IDESV, colocar isso. Sim. Roseli, você pode falar dos cursos que vocês estão fazendo, que agora Sim, mudou, né? Tem é. online. O IDESV, ele tem ele já tem 20 anos, né? Que ele está rodando, quase 20. A Zaira deve estar aí, depois ela pode escrever aí exatamente a idade. Mas ele já está rodando faz um tempo, né? O Décio e a Wilma, eu posso dizer que pelo menos foram assim, aqui em Minas, eu acho que no Brasil tudo, todos assim, pioneiros, né? Em trazer uma abordagem onde eles abrangem além das constelações familiares. Então, dentro do IDESV, nós temos
educação sistêmica, que trabalha com a área da educação, saúde sistêmica, que trabalha com a área da saúde, direito sistêmico, né, que trabalha com essa questão judiciária e tal, da justiça, e temos também um curso para jovens, tem o curso para os pais, então tem para todas, o Décio e a Wilma, eles conseguiram montar uma forma de trabalhar, uma metodologia, né, que nós podemos trabalhar com todas as ramificações, porque, na verdade, as leis naturais, como o próprio nome diz, elas são naturais dos relacionamentos. E o que a gente precisa observar é como que elas estão atuando. E se ela estiver atuando de forma harmoniosa, tudo segue bem. Mas quando tem algum empecilho, aí a gente precisa observar qual das leis que estão atuando, que estão, assim, no meio, né, que está interferindo naquela situação. E todos nós, os formadores do IDESV, nós temos uma formação para observar isso mesmo, né? E o curso de Educação Sistêmica é exatamente isso, é de ajudar o professor a observar por que aquele aluno não está aprendendo, o que é que está acontecendo além daquilo que os meus olhos veem. Como eu posso perceber essa criança, a família dela, e aqui criança eu estou querendo falar adolescente, adultos, universitário, o que é que está no contexto familiar dessa criança, no sistema familiar dela, que pode ajudar ela a ela ganhar força e que pode também retirar a força. Não que o sistema faz isso porque quer, mas a atuação das leis sistêmicas, quando elas estão em desordem, ou estão fora do fluxo natural, elas trazem consequência. Então, na semana passada, nós falamos do pertencimento, né? Então, assim, dentro de um sistema familiar, todas as pessoas que são daquele sistema fazem parte. Todas. E todas têm um lugar, né? E é preciso nós olharmos para isso a partir do olhar sistêmico. Então, o que acontece dentro da escola? Nós, professores, eu contei na semana passada que eu também sou professora, eu estou na área, dentro da escola, quase 30, mas já deu uns 30, né, na verdade, porque eu comecei antes dos 19, eu já tenho 52. Então, assim, eu conheço muito o ambiente escolar e eu sei o quanto nós queremos acertar enquanto educadores, professores ou qualquer uma, como você diz a semana passada, qualquer uma das horas, né, que está envolvida dentro do contexto familiar, a gente quer muito acertar, mesmo porque a educação, a escola, ela é um pilar muito forte na sociedade. E a educação sistêmica, a visão sistêmica dessas 3 leis e como elas atuam, como que elas atuam, como que é a nossa postura, nos ajuda muito, muito a tornar o nosso dia a dia mais leve e a compreender e a concordar com aquilo que é. E eu costumo dizer, falo muito isso nos cursos, porque existe o fato nós não podemos mudar, já é. E aí eu gosto de falar com os meus alunos que a gente tira a letra F da palavra fato e fica o ato. Então, diante de cada fato, qual que é o meu ato, a minha atitude? E dentro do IDESV, né, na educação sistêmica, o que mais nós trabalhamos é justamente esse como. Como eu vou olhar para aquele meu aluno que não está aprendendo, para aquele meu aluno que está sendo criado com a avó que exclui a mãe dele, ou que está sendo criado com o pai, ou com a avó que exclui o pai, como que está essa criança que está sendo criada como sendo irmã da mãe ou irmã do pai. Então, com esse conhecimento que é simples, nós conseguimos olhar para tudo isso e compreender o que está acontecendo ali e numa postura de sermos apenas a professora, olhar e de verdade ajudar as crianças naquilo que é possível ajudar e que nos é permitido. E aí o que eu tenho de mais
posso dizer assim, de mais valioso é a experiência ao longo dos últimos 20 anos, né? Como eu fui experimentando essa metodologia, como você diz que gosta da prática, né? Assim, eu fui mesmo experimentando todo esse conhecimento dentro da sala de aula. Isso aconteceu também com a Armanda, que é quem dá a saúde sistêmica, com José, que é quem trabalha a justiça sistêmica, e assim vai. Cada um deles, o líder sistêmico também, as pessoas, os formadores, eles tiveram uma prática, uma experiência dentro do ramo deles, no meu caso eu sou educadora, e aí por isso a gente quer muito que cada professor, cada escola tenha acesso a essa informação, a esse novo jeito de olhar e cuidar das crianças e da escola, né? Então é isso. Acho que eu fui além da sua pergunta, mas empolguei, viu, Eu Paulo? assim, Roseli, eu me apaixonei. Então, estou fazendo propaganda de educação sistêmica porque eu gostei muito da abordagem do workshop que você fez em Belo Horizonte. E aí, uma pergunta. Nossa, que honra, a Isabela Toledo está entrando. Ah, que Ela, chique. ela entende tudo de metodologia ativa. A Fernanda Costa está falando assim: boa noite, minha nova professora. Que honra te ouvir. Que É muito bom, legal isso. Fernanda. Que bom. Muito legal. Uhum. As leis são cósmicas ou são naturais? Ou é a mesma coisa? Na verdade, é bem assim, as leis elas são naturais, elas já estão aí, né? O que o Bert Helge fez foi observar como que elas estavam atuando, né? Então, assim, na verdade, não tem nada de cósmico, né? Assim, não que eu seja contra ou a favor, na verdade, eu gosto também. Mas nesse caso, é bem aquilo que está acontecendo que tem uma repercussão, né? Então, assim, por exemplo, dentro da lei do pertencimento, quando nós podemos incluir e amar todos os que fazem parte do nosso sistema, isso nos deixa mais livres e mais leves. E agora, o fato de não fazer isso traz para a gente aquilo que a gente. Eu não sei se a gente falou da semana passada que a lei, que o pertencimento, a consciência arcaica do grupo, ela não aceita a exclusão ao preço de que alguém vai repetir aquela mesma exclusão que estava acontecendo, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem dentro da escola crianças que não estão aprendendo, que não estão desenvolvendo, que não estão seguindo bem na escola, e aí quando você vai olhar, lá atrás tem alguma pessoa do sistema dela que foi excluído. Recentemente eu atendi uma criança. Na verdade, a demanda da criança era o seguinte: ela estava roubando na escola, pegando dinheiro, né, da escola, na casa dela. E aí a mãe foi chamada para conversar, e depois que a escola trabalhou com essa criança, fez um trabalho com eles me chamaram porque para a gente ter um olhar sistêmico. E aí foi muito interessante, Paulo, porque eu fui conversar com a mãe dela e estava junto, a gente faz, né? Que a gente chama de um seminário, uma reunião, um set, onde nós atendemos todos e conversamos para juntos olharmos para o mesmo lugar. E nesse caso era, para que essa criança está pegando dinheiro? E aí foi muito bonitinho, porque na hora que ela chegou no set, o pai e a mãe estavam lá e tal, a gente chegou, eu falei para ela, ela já me conhecia, porque eu já tinha ido lá na escola, no espaço, e aí perguntei para ela, você sabe por que eu vim aqui? Por que a sua mamãe me chamou? Ela falou, eu sei, é porque eu pego dinheiro? Eu falei, Olha, eu falei, exatamente. Agora sim, eu fiquei muito impressionada. Onde você está gastando esse dinheiro? O que você está comprando com esse dinheiro? Tipo, R$ 100. Aí ela fala, eu pego, assim, ela chegou a pegar de vizinhos e tudo, e a mãe estava muito nervosa, porque ela, além de ter que pagar a conta, né, ainda tinha uma filha que ficava com esse, né, com esse, sei lá como que fala isso aí, né? sofrimento moral, desconforto, né? Exato, com esse desconforto com as vizinhas e tudo. Aí ela pegou e falou assim: não, eu compro biscoito. Falei, não, biscoito, vamos fazer a conta. Biscoito custa
R$ 2 esse biscoito que você É gosta. muito biscoito, né? Sobrou R$ 98. E o que você fez com os outros? Aí eu comprei bolo para mim, para meus amigos. Falei, bom, mas aí você gastou mais, né, sei lá, 15, ainda tem muito dinheiro. O que você foi fazendo com o outro? Aí eu comprei uma pipa para o meu irmão. Aí, assim, tudo que ela fazia, ela foi fazendo as contas e no final ela comprava lanche para todo mundo e distribuía. E o lanche que ela mais comprava era o bolo. E aí eu fui conversando com a mãe dela, falei, olha, olhando para isso, tem alguém na sua família, né, que é excluído? Aí o pai estava junto, falou, não, na minha família tem, mas assim, não tem nada assim de tão especial. E aí foi muito bacana, porque a mãe dela, aí ela falou assim, nossa, teve um momento que a mãe dela falou, nossa, eu lembrei aqui, a minha mãe tinha um irmão que roubava. E a minha mãe não gostava. Então, quando ele chegava, a minha mãe escondia tudo, trancava tudo. E ele dormia de fora. Eu tinha esquecido disso. Hum. Punha ele, tipo, na varanda, eu não sei se tinha uma casinha no fundo. Eu falei, que coisa, como que você sabe? E sua mãe sabia que ele vinha? Telefonava? Ele falou, não. É porque, assim, toda vez que ele vinha, ele descia e a gente morava, tipo, numa ladeira. E quando ele estava lá em cima, minha mãe escutava as pessoas chacotando dele e tudo, porque uma das coisas que ele fazia era ir nas padarias e pegar um pedaço do bolo. E aí ele tinha o apelido de belisca-bolo. Olha, Aí ele isso estava descia impresso, e então, no as imaginário crianças. dessa criança. Aí na hora que ele descia, ia essa belisca-bolo, belisca-bolo. E aí foi muito impressionante. Não está no imaginário da criança. É uma repercussão da inclusão desse tio. É um jeito dela falar, mamãe, em mim você vai amar o tio. Tio Paulo, por exemplo, tio Sérgio. Olha, Então, essa poxa, criança, dentro desse movimento, ela é tomada a serviço. E como resolver isso? Quando a mãe percebeu isso, aí existe um movimento de conversar com a criança. Né? Olha, filha, isso que você fez me mostra como você ama o tio Paulo, por exemplo. E tá certo, ele merece todo o seu amor. A mamãe tinha realmente esquecido dele. Porque a exclusão se dá porque nós esquecemos, ou porque a gente acha que moralmente não deve ser lembrado, né? Ou porque tem algumas coisas que a gente não quer. Então, aí a mãe vai e fala isso, né? A gente faz uma conversa mais ou menos disso. Eu achei tão lindo que ela falou disso, e a criança chorou, né? Assim, ela ficou emocionada. E a mãe falou, ele tem um lugar no meu coração. E a vovó fez o que ela sabia fazer. Né? E depois disso, não foi mais necessário que a criança ficasse roubando mais. Não tive mais notícia de que isso aconteceu. Porque quando a gente inclui, né, ou lembra daquele que está esquecido, que está excluído, isso está lá. Então, muitas vezes a gente encontra com algumas demandas dentro da escola que a gente acha que é pirraça, que é preguiça. E às vezes, assim, a criança, ela está com uma demanda lá na casa dela, e aí ela está, tipo, fazendo a live com você, dentro da sala de aula, o quadro está aí, ela está olhando para cá, mas o coração dela está de costa. E aí, nada do que você fala aí me chama atenção mais do que lá. E aí, uma das coisas que a gente fala para a criança é exatamente isso. Aqui na nossa sala de aula, tudo que você é, tudo que te compõe, o seu papai e a sua mamãe são muito bem-vindos. Pode entrar, do jeito que é. E aí, quando nós fazemos isso, nós damos para a criança um lugar para que ela possa também ser e existir. E aí, muitas vezes, no caso dessa criança que eu te contei agora, a gente olha para ela e diz, eu vejo o que você vê, eu olho para onde você vê, que é esse tio que estava nessa situação. Então, a criança traz isso à tona para que as coisas possam ser organizadas dentro
sistema familiar. E o que que acontece? Quando isso é visto, quando isso é trazido à tona e as pessoas concordam com aquilo, e eu costumo dizer que concorda exatamente isso, né? Concordar com o coração é um sim. Quando a família faz isso, aí a criança fica livre para não precisar mais olhar para o tio e agora sim, aprender o que é oração subordinada, aprender o que é Nossa, adjetivo, porque aí agora ela está livre. E muitos de nós não estamos livres para o dia a dia, para viver a nossa vida. A gente está preso em algumas situações e aí é muito bonito. Porque a Wilma, que é a esposa do Décio também, né, fundadora do IDESE, ela fala uma coisa tão linda. Ela fala assim que não falta amor no mundo. Porque esse movimento dessa criança é um movimento de amor. Só que é um amor cego, né? Que a gente costuma dizer, tem o amor que vê e o amor cego. Nesse caso, ela vê o amor dela por esse tio. Mas se você olhar para o tio dela e perguntar, tio, é isso que você quer? Que a sua sobrinha, sobrinha neta, ela roube também, ela passa pelos mesmos problemas? Não é isso que ele quer. Isso de também forma acontece, nenhuma, né? isso também acontece, agora me fez lembrar muito bonito, assim, quando você está ensinando uma criança, isso lá na tenridade, na alfabetização, e ela trava e não consegue aprender a ler, e ela não tem distúrbio nenhum. Ela é completamente competente do ponto de vista cognitivo, intelectual, mas ela para. Aí você vai olhar, lá atrás tem um analfabeto excluído. Ou a mãe, ou a Ô, avó. Roseli, eu tô com uma pergunta aqui de uma psicóloga. Uhum. Ela perguntou o seguinte: ontem, na live com o Décio, é, surgiu a questão do pai. É uma frase do fundador, né? Que é o pai. Onde não tem pai, não tem lei e não tem felicidade. É uma coisa assim. E ela lida com homossexuais, famílias assim, com um novo desenho. Quando o Bert Helly fez a teoria, a sociedade era muito patriarcal, não é isso? Eu não sei se eu estou falando a coisa certa, mas eu estou querendo te fazer a pergunta. Como lidar com novos modelos de família? Ó, tem uma coisa muito legal, eu agradeço a psicóloga que fez a pergunta. Isso é muito importante, porque independente de ser patriarcal ou não, todo mundo que está vivo, todos nós nascemos de um homem e de uma mulher. E esse homem é o pai. E essa mulher passa a ser a nossa mãe. Então não existe essa coisa de que a pessoa não tem pai. Ela pode não conviver com o pai, ela pode não gostar do pai, ela pode não conhecer o pai, mas ele existe. Né? Então, dentro da educação, assim, ele existe e dentro de você, ele, o vovô, a vovó, o bisavô, a bisavó, tudo que vem daquela raiz, daquela árvore, te pertence e é seu. Entende? Isso independe de qualquer outra coisa, mas só é possível, mesmo que as famílias hoje, né, se desenham com pessoas com homossexuais, não tem nada a ver isso daqui com relação de pai e mãe, né? Independente disso, a criança vai sempre ter um papai, sempre ter uma mamãe. Se no caso, se nós temos aí duas mulheres ou dois homens cuidando de uma criança, isso só é possível porque um homem tomou uma mulher e teve aquela criança. E essa mulher, ela liberou essa criança para que eles cuidassem. Mas eles sabem que ela vem de uma mulher. Não existe essa coisa de ter dois homens tendo uma criança ou duas mulheres. Então, o homem, ele se torna pai, sim. Então, não tem pai? Não, tem jeito não.
Ó, Eu não ela sei se está eu... aqui na live e ela acabou Cadê? de falar assim, e quando o casal gay adota? Sim, que Estou coisa gostando linda! da Sim, conversa. quando o casal homossexual adota, eles ganham um presente de um papai e de uma mamãe. E aí é muito lindo, porque se eles tomam esse presente com gratidão, aí eles conseguem cuidar dessa criança. Mas se eles criam a ideia, não, eles são meu, nasceram de mim. Não que eles não sejam os pais adotivos da criança, não tem problema nenhum. Mas eles podem fazer isso a partir da gratidão pelos pais. Uma vez eu atendi eu atendo muitas crianças adotadas, eu trabalho num espaço onde nós temos crianças que chegam com um dia, 2 dias, né, que as mães entregam. E eu falei isso na live passada, mas posso repetir, que assim, as crianças adotadas, elas só... todos nós, né? Nós só estamos vivos, primeiro porque nosso pai tomou nossa mãe, houve, né, todo aquele encontro maravilhoso que nos manteve, maravilhoso ou não, minto, tem nada de maravilhoso. Para alguns foi maravilhoso, para outros não foi. O fato é que o óvulo foi fecundado por aquele esperma. A partir dali, a nossa sobrevivência se deu porque a nossa mamãe escolheu deixar a gente vivo. E nesse caso da adoção, não para ela cuidar. Entende? Não para ela cuidar. Ela passa para frente. E olha, Paulo, vou te contar uma coisa. Eu já conversei com várias mães que adotaram crianças. Você não precisa nem conversar para você saber disso. Elas fazem isso num ato de amor profundo. Porque Sim, elas de verdade acreditam que essas crianças vão ficar melhor com outros pais. E, de novo, algumas delas, eu posso quase que afirmar que a maioria, não estão livres para cuidar dessa criança. E só por isso você recebeu essa criança. Então, assim, tomar as crianças adotivas com esse olhar de respeito pelo útero, né? Pelo casal, pelo homem e a mulher que fecundou, é muito importante, se torna mais leve, né? Então, assim, ter um lugar no coração para esses pais é muito, muito importante. E também é importante não deixar que a criança seja... porque ela vem de um outro sistema, né? Vamos dizer assim. É como se eu tivesse um pé de manga, a Wilma adora esses exemplos assim, mais concretos. Como se eu muito tivesse legal, eu também. um pé de manga, e aí eu falo para ele, a raiz dele é manga. Eu falo, agora é goiaba. Você é uma goiaba. Aí a criança começa a soltar o fruto e a manga. Não, 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 para tudo. Você é uma goiaba. Você não é manga. Aí, então, assim, não tem como a criança não ser aquilo que ela é. Não só fisicamente, tudo que é o sistema dela, né? Então, quando nós trabalhamos com os pais adotivos, a gente ajuda eles a compreenderem a grandeza desses outros pais, a precedência deles, né? No caso da ordem, mas assim, como é importante essa criança, esse presente que eles deram. E aí, eu gosto muito de dizer o seguinte, eu vou cuidar dessa criança por amor aos pais também que não estavam livres, né? E Roseli, ajudar nisso. uma vez eu estava dando palestra numa igreja católica, que chamam muito, eu vou igreja Sim. evangélica, católica, eu sou cientista da religião, meu mestrado é nisso. Então, assim, onde me chama eu vou, Uhum, não uhum, tenho nenhum problema. E aí, um jovem, vou chamar ele aqui de Marcelo, tá? Esse jovem falou que o pai dele falava assim, o meu pai, eu tive 5 irmãos antes de mim, então, quando eu ia nascer, minha mãe estava grávida, ele falou que queria uma menina. Eu uhum, quero uma menina, eu quero uma menina, eu quero uma menina.
E eu fui dar uma palestra junto com a minha esposa sobre sexualidade e afetividade, um tema desafiante no momento, né, Uhum, contemporâneo. uhum, uhum. Sobretudo quando você vai numa igreja, porque as igrejas elas têm um jeito de tratar as coisas e aí ele falou, eu me tornei homossexual porque eu queria deixar o meu pai feliz. Em um determinado momento ele falou isso. Ele queria uma menina, eu me tornei uma menina. Isso depois de uma dinâmica que a gente fez de deserto, as pessoas tinham que sair, né? E ficar uns 30 minutos com ela mesma, e de repente ele Do Frei percebeu isso. Inácio Larranhaga, Isso. A gente faz muito exercícios oficina de espirituais, oração. assim, oficina de oração. E aí ele voltou e falou isso conosco. Nós acolhemos, né? É a realidade dele. Eu não podia. Eu disse, eu não tenho, por enquanto, nenhuma palavra a te dizer. Mas eu percebo que a sua intenção era maravilhosa, né? Fazer o seu pai feliz. Como você está? Foi a única coisa que eu consegui fazer, sabe, Roseli? Porque também, Claro, não né? é? Se Jesus Cristo falou que ele veio para que todos tenham vida, quem é o Paulão para falar que. Mas assim, eu carrego sempre esse jovem no coração, faço minhas orações por ele. É, como que será que a educação sistêmica lida com isso? Quer dizer, o pai falava sempre com a mãe que queria uma menina, e ele, desde o útero materno, ouviu isso. Assim, tem muitas coisas aí por trás dessa fala, dessa percepção da criança, mas assim, o que mais importa aí é o fato, né? Ele é um menino, não é? Mesmo que mais tarde Sim, ele tenha uma opção sexual de gostar de menino, isso é uma opção sexual. Mas esse papai, mesmo que tenha sido um desejo dele, e alguns mantêm esse desejo a vida toda, isso não muda o fato dele ser um menino, né? Agora, se é por isso que ele é homossexual, só Deus, né? Porque aí tem uma é, série de outras coisas que envolve, né? Tem, assim, às vezes a gente tem alguma situação vivida, eu não estou falando que é o caso dele, não, tá? Mas, sim, assim, sim, é muito mais fácil eu colocar a conta para você pagar do que eu mesmo me assumir na minha plenitude, naquilo que eu sou, naquilo que eu quero, naquilo que eu escolho para mim, né? E assim fica mais fácil de viver a vida entre aspas, né? Mas, assim, isso aqui eu posso falar isso com propriedade. Nós, por sermos pais, não somos santo. Quem falou, de né? jeito nenhum, né? Quem É demais, né? falou? Porque assim, Não tem manual, né? e assim, nós somos um homem, uma mulher que estamos, ó, tocando a vida, comprando casa, arrumando casa, fazendo cozinha, fazendo comida, trabalhando, é uma batalha, né? Nós erramos muito, enquanto, né, nessa vida de ser pai e mãe. E muitas vezes nós, filhos, criamos uma imagem ideal de pai e mãe, que, sei lá, se a Verdade. mídia, sei lá, sabe, moralmente. Então, assim, a gente fica criando uma imagem ideal, né? De, de um pai certo, um pai bom é aquele que faz isso, que faz aquilo, que faz aquilo, que faz aquilo. Pai bom é o pai seu, é o único que você tem. A mãe é a única que você tem. Então, assim, se eu pegar a infância dos meus filhos, que hoje têm 29 e 28 anos, e ver o tanto de coisa que eu fiz errado, eu vou pegar uma faca e vou ficar fazendo minha culpa, minha máxima culpa. Aqui eu fiz tudo o que eu sabia fazer naquele dia, naquele momento. Entende? E eu Roseli, percebo que muitas vezes também, Paulão, só para fechar aqui, né? sim, Que sim, aquilo que nós percebemos nem sempre de verdade foi daquele jeito, né? Eu lembro, assim, de perceber coisas na minha infância que eu dei um super mega valor, mas que para minha mãe não foi bem assim. Né? Às vezes o nosso pai chega do trabalho, a nossa mãe, e não nos dá atenção, e aí nós imaginamos que aquilo que eles fizeram é não gostar de mim.
é me rejeitar. E às vezes ele estava ocupado, pensando nas contas que tinham que pagar, né? Então, se eu conseguir ampliar essa visão, não significa que a criança está mentindo, não é nada disso. Mas que talvez ela não tenha sido daquela forma como ela imaginou. E mais ainda, se foi, agora você pega aquela criança pequenininha que sofreu aquilo e fala, deixa eu te contar, papai quis isso, mas de verdade você nasceu um menino, bora lá ser feliz. Porque se você colocar aqui os desejos do seu pai e do lado de cá, como se fosse uma balança, né? Do lado de cá, os desejos, aquilo que a gente já falou na live passada, as coisas ruins que o seu pai ou sua mãe fez na infância, e do lado daqui, você coloca a vida, o que tem mais peso? O que vale mais? Porque que, deixa eu te contar, os nossos pais também foram filhos. Eles também têm as demandas deles. E ainda assim, eles se tornaram instrumento de nossa vida. E eu não estou aqui querendo falar que pai e mãe é santo, não, porque não é, né? Mas essa é uma coisa, assim, que não tem como mudar. Esse é o fato. Então, a minha atitude eu vou ficar reclamando, ou eu vou tomar essa realidade do jeito que é e seguir a minha vida realizando, fazendo valer a pena. Eu fico imaginando, assim, que como deve ser assim, a escolha para nascer, né? Eu penso que deve ter um monte de gente querendo nascer e nós ganhamos essa corrida, essa batalha. Né? Tem aquela história do esperma, chegou, são 6 milhões ali disputando. Chegamos, uhul, agora vou passar a vida reclamando. Eu gosto de falar com os meus alunos, não me irrita, não. Toma a força da sua vida, quantos anos você tem? 20, 30, 50, e vai realizar, sabe, a vida, aquilo que você veio para fazer. Eu costumo também falar muito isso, a gente não está aqui passeando. Todos nós devemos saber qual que é o nosso propósito. E tudo aquilo que me compõe, tudo aquilo que vem dos meus pais, tudo aquilo que vem da minha família, é aquilo que eu necessito para poder realizar aquilo que eu vim para fazer na vida, né? Roseli, eu tenho uma outra pergunta. Uma aluna minha chamada Renata, de um determinado colégio de classe média alta aqui de BH, ela falou, o Paulão, tem jeito de você conversar com uma amiga minha, o pai dela quer que ela seja médica, mas ela quer ser designer. E essa menina, ela estava vivendo uma crise existencial forte, ela estava querendo pular do prédio que ela morava, porque ela não tinha coragem de falar com o pai. E aí eu fiz uma dinâmica com ela, que é a roda da vida, aquela do coach, sabe? Não, que a pessoa vai dando, que ela vai dando uma nota de 0 a 10 para cada coisa da vida dela. E eu percebi que as notas estavam muito baixas. E eu perguntei para ela se ela me permitia telefonar para o pai dela. O pai dela é um médico muito famoso aqui em BH. Resultado, essa moça, como eu falei, você está querendo tirar a vida, uma ligação, né? Aí a secretária falou, olha, ele está muito ocupado, ele não pode atender. Aí eu falei, então fala que é o coach que está com a filha dele, está querendo suicidar. Aí, loucura, né? Eu acho que eu não faria isso mais. Mas eu fiz. Não, tá certo. É o fato. Aí ele deixou aí ela passou o telefone para ele, eu falei, eu posso ir até aí com a sua filha e a amiga dela que pediu para eu atendê-la? Eu não cobrei nada, tá, senhor? E realmente eu não tinha cobrado. Eu fui porque a Renata, minha aluna, pediu. E aí ele teve uma conversa com ela que talvez custou, assim, valeu milhões para ele. Eu sei que esse cara gosta de mim, assim. Depois ele ficou gostando, assim, falou, poxa, você é um cara legal, faz esse trabalho aí. Eu não sei se eu fiz certo, mas eu sei que eu consegui que aquela menina conversasse com o pai dela e a mãe era muito dependente, ela era publicitária, mas ficou atrás daquele médico que era um médico muito famoso. E não viveu a vida dela enquanto mulher, enquanto pessoa, bom, não sei. É isso que aconteceu.
A moça conseguiu conversar com o pai dela e agora ela está formando em design, chegou o convite, né? A formatura vai ser virtual. Eu não entendo bem formatura virtual, tá? A gente está tendo que aprender um tanto de coisa. Eu gostaria mesmo de uma formatura real, sabe? Agora não pode. Mas olha, quando o pai tenta escolher o destino do filho, eu estou dando essa volta, te contando uma história, mas para perguntar isso. Porque o filho vai ser aquilo que o pai quer ou vai ser aquilo que ele quer ser? Eu tenho uma frase do Sartre que eu gosto muito. Não importa o que fizeram do homem, importa o que o homem vai fazer daquilo que fizeram dele. Parece que é um pouco do que você está dizendo. Aqui tem uma coisa muito importante, tá? Para te dizer, e essa pergunta é muito boa, eu até te agradeço por ela. Aqui nós vamos entrar um pouquinho na ordem, sabe? Que é aquela de que quem vem primeiro, quem vem depois, vem depois. Então, é muito importante nós sabermos o seguinte: quantos anos você tinha, Paulo, quando seu pai nasceu? 0. Né? Então, assim, ele tinha uma vida, o pai dessa jovem, por exemplo, ele tinha uma experiência de vida, ele tinha algo, né, que ele acreditava nesse movimento, assim, ele tinha uma experiência de vida. Então, assim, os pais, nós sabemos de verdade o que o mercado exige, como que as coisas estão, etc, 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 etc. Estou aqui defendendo nenhum dos lados, estou só te trazendo esse parâmetro. Então, É a assim, lógica do muitas vezes... mercado, né? Não, assim, muitas vezes nós, pais, nos deixamos guiar pelos desejos e vontade dos nossos filhos e que acabamos, talvez, causando sofrimento. No meu caso, por exemplo, eu tenho um exemplo vivo meu. A minha filha, amada, querida Jéssica, ela porque quis fazer teatro. Desde pequena, desde que ela tinha 3 anos no Marista, no Colégio Marista, ela já fez uma peça de teatro e eu realmente acreditei que aquilo seria tudo na vida dela. E nós fizemos tudo o que era possível. Então, quando ela passou no vestibular, ela tinha nota para fazer vários cursos, mas o sonho dela, o desejo dela era fazer arte cênica. E aqui eu não estou falando que eu sou contra e nem a favor da arte cênica, não. Estou só te contando um exemplo bem clássico, bem de acordo com isso que você está me falando. E aí, Paulo, se você me perguntar, depois dos anos, você deixaria ela fazer artes cênicas? Hoje não. Com o conhecimento que eu tenho, não. Porque naquela época eu não sabia o que estava em volta da arte cênica e como a minha filha ficou um bom tempo da vida dela, mais de 8 anos, lidando com essa profissão, com esse sonho, que no meu caso, que no caso dela, é praticamente quase que impossível ser atriz da Globo, ser não sei o quê, aqueles sonhos que as pessoas estavam. E eu confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, meu amigo Paulo e todos vocês, que eu acreditava que ela ia sair da Universidade, da UF Federal de Uberlândia, aqui em Minas, e que ela ia bombar, que ela ia ser um sucesso total. Olha, Paula, minha filha morou no Rio de Janeiro quase 3 anos e foi um tempo muito difícil, porque bater com a cara na realidade e com os pais tão infantis, tão iludidos tanto quanto, nesse caso, foi muito difícil. E olha, Deus é maravilhoso e nos protege, mas assim, é muito difícil lidar com a frustração e depois resgatar esse filho e trazer de volta. Hoje ela mora em Patos, faz outro curso e trabalha com teatro, trabalha com o grupo de teatro da minha cidade, é super realizada nessas questões todas, mas aquela ilusão que ela tinha, ilusão, aquele sonho, porque o mercado da televisão ele é muito restrito. Então, assim, é quase que um funil, né? E os poucos que entram, não se entra só por causa do talento, tem talento também, mas existe uma série de outras coisas que é necessário fazer.
Então, assim, Isso que você está falando é tão legal, porque nesse a caso, minha por filha exemplo, também, Ana Beatriz, fez galpão. E hoje eu estava vendo Malhação e o rapaz que era da sala dela está lá. Mas ela está formando em relações públicas, ou seja, eu não quis interferir no sonho dela, não. É isso que você quer, porque não, também tem a construção do projeto de vida. assim, eu não tô querendo dizer que a gente não possa interferir ou interfira ou não. Eu tô te dizendo assim, tô contando uma experiência minha para te dizer o seguinte: se ela for a atriz que vai ser global, de Hollywood ou não, a vida toma ela a serviço disso. Mas o que Sim, acontece, e acontece muito, é que a criança tem um sonho de ser jogador de futebol, quer ser o Neymar. Neymar tem um, gente. Tem em dois. milhões, né? Em Tem milhões. três. Então, assim, é muito difícil. Então, assim, depois que você, sabe, tiver condição de criar, de fazer suas coisas, você mesmo vai ser o Neymar. Mas primeiro vamos colocar a criança na vida, na realidade, né? E aqui te falei isso tudo para dizer o seguinte: quando o pai está no seu lugar de pai, né, fortalecido pelo seu próprio pai, pela sua própria mãe, a direção dele é muito assertiva. E nós, enquanto somos jovens, adolescentes, a gente acha que é crítica, que não é isso que eles querem, né? Que eles não realizam o meu sonho, né? Não tem problema nenhum. A única forma que eu trouxe a minha filha de volta desse mundo de sonhos foi botando ela na realidade. Tirei todos os recursos. Quer morar no Rio de Janeiro? Quer ficar batendo perna, achando que a vida é só... Porque ela teve uma vida de atriz, morou em Copacabana, beira-mar, maravilhosa, mas não fez nada, ficou 3 anos parado. E o problema é esse. Demora muito tempo para ir, demora muito tempo parada e demora muito tempo para voltar. Então, assim, ainda assim, ela ficou 1 ano e meio lutando, tentando, até que ela, tipo, meu Deus, eu já estou com tal idade, meus colegas, ou sei lá, a vida já passou, e se tem uma coisa que não tem volta nesse mundo é tempo, né? E E me assim, diga, isso que você fez é a ordem? é Ou não é ordem, é você? Não é ordem. você, foi a vida que fez, né? Porque também, Aí sendo assim, realista, manter no Rio de Janeiro não é nada fácil para os pais, né? caríssimo, caríssimo, um Não é? sacrifício, e não é só o caso dela, tá? Tem muitos outros que, São assim, milhares de jovens. nós nos dedicamos e nos empenhamos a dar aos nossos filhos aquilo que os nossos pais não nos deram. Posso falar? Sim, Péssimo. péssimo também acho. Porque, assim, quando a gente tem esse julgamento com os nossos pais, a gente dá aos nossos filhos um lugar de realeza, sabe? Então, assim, a gente não que a criança não possa fazer design, tá? A Zaira tá aí, ó, a Zaira é design, maravilhosa, não é nada disso. E, Eu não estou querendo colocar isso como certo ou errado. Mas, assim, mas porque hoje a tem um negócio que é criança síndrome do é, é, imperador, né? O filho manda, por exemplo, lá em casa a vovó falava, tem isso para comer. Né? Hoje os pais perguntam o que é que você quer comer. é assim, não que as crianças não podem ter seus quereres, né? Criança que Podem assim, mas escolher, podem. é muito importante nós sabermos que para nós conduzirmos alguém, nós precisamos ser adultos. E adultos arca com as consequências. O que uma jovem de 15, 16 anos, 17 anos sabe da vida? Sabe das consequências da vida, não é? Então, assim, nós Sim. pais precisamos saber como que vai ser isso, né? Como que essa criança vai seguir. Então, nós, além de gerarmos a vida, estamos conduzindo a vida. E o pai é isso, ele cuida dessa criança até que ela se torne aquilo que ela veio para ser. 20 anos e tudo. Mas tem uma hora que ele fala, ó, tira recurso, quer seu sonho? Então realiza. Você já está grande, você Vai em consegue frente, realizar. né? É, Segura e na mão aí, de Deus e vai, né? e aí a gente depara, o Paulo, por exemplo, igual eu estava te falando antes, né? A minha filha teve uma crise de pânico, né? Por isso que acaba que ela veio.
de frustração e tudo. Então, assim, às vezes nós encontramos a crianças de 30 anos dentro de casa ainda, querendo que os pais continuem pagando o sonho. Então, assim, a Wilma, toda hora eu falo na Wilma porque ela me vem na imagem, assim, a gente constrói a vida ralando, né? Ela fala barriga no tanquinho, uma coisa mais ou menos assim, no dia a dia, né? Para você poder fazer valer a pena. Então, nós fortalecemos nossos filhos quando nós deixamos que eles encontrem os desafios e vão levando eles, não dando tudo assim na mão de bandeja. Então, voltando à sua pergunta lá, eu não sei te dizer de verdade. Quando eu vejo, por exemplo, uma criança que você falou que nessa roda dá uma nota tão baixa para a vida, né? Eu tô te mandando ela, tá? É como se ela tivesse olhando para a morte, né? Ou seja, a minha vida não é boa o bastante, né? Então, assim, é importante pegar a vida. Nossa, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer valer a pena. Ah, mas a minha vida não presta, as coisas são ruins. Olha, houve um investimento da vida em você para que você possa fazer as coisas. E se você não estiver fazendo, o único responsável te contar é você mesmo. É tudo, né? Não tem essa de que, porque meu pai fez isso, minha mãe fez isso, porque não sei o quê. Teve uma vez, Paulo, que eu atendi uma professora que ela falou comigo assim, eu estou muito mal, eu preciso de você, não sei o quê. Porque assim, eu estou com 29 anos, vamos supor, e a minha avó, eu tô com um problema no útero e vou ter que tirar o útero, porque minha avó morreu no parto. Então, assim, porque minha avó morreu no parto, então, assim, eu tô com esses problemas, agora eu não dou conta. Aí eu perguntei para ela, quantos filhos a sua avó teve? 12. Esse que ela morreu no parto era o 12º. Eu falei, quantos filhos você tem? Nenhum, Deus me livre. Então, assim, tipo assim, eu não tenho porque minha avó morreu no parto. Ô, gente, ela pariu 12 meninos. Teve uma vida, assim, a vida levou ela para a vida e distribuindo vida. E aí lá na frente, uma neta fala, não, porque você morreu no parto, eu hoje não posso ter filho, vou ter que operar, etc e tal. Então, assim, nós temos que, com a educação sistêmica, com a visão sistêmica, nós olhamos para tudo isso com uma postura muito respeitosa, sem julgamento, né? E cuidar da vida, e assim, né? E seguir, né? Não precisa tirar o útero, não precisa fazer tudo por causa do outro. Assim, dando a conta para o outro pagar, né? Assumir aquilo que veio e seguir. Eu quero saber qual que é a sua forma para fazer o tempo andar tão depressa, porque nós já estamos, falta 1 minuto para acabar. Eu queria que você se despedisse e na próxima quinta a gente continua e eu já vou fazer uma proposta aqui. Eu acho que nós vamos ter que continuar com essa quinta sistêmica por um tempo aí. Se você topar. Vamos seguindo para ver, né? Eu estou te mandando a roda da vida aí, tá? Tá bom, eu quero. Aqui, tudo de bom para vocês. Eu te agradeço, viu, Paulo, pela oportunidade de estar falando um pouquinho com vocês. Está sendo uma bênção isso para muita gente. Vocês que deixaram aí um tempo do seu dia. Eu sei que tem muitas lives aí acontecendo agora, mas que bom que você esteve com a gente aqui. E eu te agradeço a Zaira, que proporciona isso também, né? Coloca aí, Zaira, para as pessoas conhecerem o IDESV, entra lá, tá tendo curso online, né? O curso online é muito bom, eu vou me matricular e convido quem... as coisas que nós trabalhamos aos pouquinhos, porque é um curso que tem uma sequência, né, de trabalho que ajuda bastante. Mas antes que caia e a gente desapareça, brigadão, viu? Tudo de bom. Muito obrigado você também. Tá? Gratidão e alegria, viu? E um beijo para todos, os filhos e pais. Entraram mais ou menos umas 50 pessoas aqui, foram para lá, foram para cá.
e vai para o canal que as escolas podem aprender e eu te mando aí, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, tá? Com Deus, Um Daria. beijo Até para quinta que vem. todos. Se Deus Tchauzão. quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.